Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no meu 15º dia pós-ortognática e neste vídeo aqui eu vou explicar tudo mesmo que você precisa saber da cirurgia ortognática. Eu já tenho que avisar que esse vídeo ele vai ser um pouquinho longo, tá? Porque eu já não falo quase nada, né? Mas também porque nesse vídeo aqui, gente, eu quero falar de todos os detalhes, do começo ao fim, no caso até o momento, né, que eu estou, exatamente para ajudar você. Tanto é que se eu esquecer de alguma coisa, se você tiver uma pergunta muito específica, comenta aqui embaixo, eu vou responder. Mas eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo sem saber exatamente o que é a ortognática e tudo que rodeia. Antes da gente começar, só alguns recadinhos muito rápidos. Um é aquele velho clichê, né, que você já sabe, então vai deixando seu like, compartilhe, se inscreva, por favor, porque assim você me ajuda muito. E é óbvio, gente, que eu também pretendo fazer novos vídeos, tá? Porque eu também quero que vocês acompanhem a minha evolução. Como eu falei, hoje eu estou no meu 15º dia, né, então eu tava olhando ali porque vocês podem perceber que eu ainda estou inchado, eu ainda não consigo falar perfeitamente, mas eu vou desenvolver isso ao longo do vídeo, tá? Eu vou explicar com mais detalhes. E eu quero sim que vocês acompanhem como está ficando em relação à parestesia, que eu sei que é um bagulho que todo mundo pergunta, então eu vou falar como eu estou hoje. Mas eu também quero falar daqui a como tá 1 mês, 2, 6 meses, enfim. Terminando esse vídeo, dá uma olhadinha lá no meu canal. Às vezes eu já postei novos vídeos, então você já consegue ter uma noção muito maior. Então vamos lá, solta a vinheta e a gente começa. O que é a ortognática? A ortognática, bem resumidamente, é uma cirurgia corretiva da região óssea da face. Basicamente, ela corrige essa região aqui, que inclui, entre outros, mandíbula, mento, maxila, a mordida. Normalmente a ortognática é por dentro, tá? Você não fica com cicatriz nenhuma. Qual é o médico que faz a ortognática? É o bucomaxilo. O bucomaxilo, ele é um dentista que depois de formado, ele ainda faz 3 ou 4 anos, se eu não me engano, de especialização. Então, mano, é um médico que realmente estuda e realmente conhece toda a anatomia desta região que ele vai operar. Quais são as classificações? É como se fosse um diagnóstico, vamos assim dizer. Normalmente, quem tem o queixo muito voltado para dentro é classe 2, e quem tem o rosto, o queixo, esta região muito projetada para frente é classe 3. Mas somente o médico vai poder te classificar com exatidão. Então, por mais que você se olhe no espelho e tenha identificado algum parâmetro semelhante a estes, ainda assim, só o médico vai poder lhe dizer exatamente o seu diagnóstico. No meu caso, eu era um classe 3 compensado. Compensado significa que eu já tinha usado aparelho na minha adolescência, por muitos anos inclusive, mas não resolveu a questão. Eu ainda continuei com probleminhas, com questões a serem resolvidas. Então eu era um classe 3 compensado com, e eu vou ter que ler essa palavra porque é meio difícil, tá? Com laterognatismo. O que isso significa? Eu tinha o queixo, né, essa região aqui, torta para este lado. Você que só me conhece por vídeo, só por fotos, você deve falar, mas não dava para perceber, não dava para notar que você tinha essa região torta. Aí que tá, né, gente? Com o tempo a gente vai sabendo lidar com essa questão. Então, quando eu ia fazer selfie, eu sempre deixava o meu rosto mais torto, ou o celular torto. Quando eu ia filmar, eu nunca filmava tão perto como eu tô hoje, né? E sempre que deixava o meu celular um pouquinho torto também, então a gente ia dando um jeito de esconder. Mas quando alguém filmava, quando alguém fazia foto, ou quando você tinha um olhar mais clínico, né? Ou seja, quando não tinha essas manhas, vamos assim dizer, dava para notar. Tanto é também que eu vou postar uma foto quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu não tinha usado aparelho nem nada, e foi quando eu notei que eu tinha alguma coisa errada no rosto. Eu tinha ido fazer foto para colocar na minha carteira de trabalho, que eu tinha ido fazer. E eu lembro que quando a menina fez a foto, ela olhou assim, aí depois olhou para mim,
Aí olhou de novo, sabe? Tentou dar uma disfarçadinha e eu sem entender. Mano, quando eu peguei aquela foto de perfil, eu vi que o meu rosto tava muito torto. Então foi desde os meus 15 anos, mais ou menos, 15, 14 anos, que eu notei que eu tinha alguma formação óssea errada ou distorcida, vamos assim dizer, do meu rosto. Gente, uma coisa que eu quero deixar muito bem explicadinho e você vai entender o porquê. A ortognática não é uma cirurgia plástica. Ela é uma cirurgia corretiva. Volto a dizer, você já vai entender por que eu estou enfatizando tanto isso, mas eu digo isso também, primeiramente, porque sim, a estética, ela está embutida. Então você vai sim ficar mais bonito, você vai ficar com o rosto mais harmonioso. Mas não quer dizer que você vai se tornar um Brad Pitt, uma Angelina Jolie. Se o seu caso é muito nítido, e se é uma coisa bem expressiva, vamos assim dizer, sim, aí talvez a sua mudança seja mais significativa. Mas se não, vai mudar, você vai ficar mais bonito. Vai ser aquela coisa que as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, você tá diferente, o que você fez? Não vai entender exatamente. No meu caso, por exemplo, de perfil, né, e eu ainda tô inchado, tá, gente? Então não percebe não. Ele falou que de perfil eu não ia mudar muito. E diferente, sim, mas ia ser uma coisa sutil, ia ser um detalhe que ia mudar. Então eu digo isso para você ter uma expectativa realista. Então tem expectativas mais realistas de acordo com o que o seu médico falar e de acordo com o seu caso específico. E pegando esse gancho, gente, já falando da estética, do procedimento, enfim, como eu falei, não é uma cirurgia estética, plástica, é uma cirurgia corretiva que envolve a qualidade de vida e a saúde. Por que eu digo isso? O meu convênio cobriu o meu procedimento. Eu não paguei absolutamente nada da ortognática. Então, os exames, as consultas com os meus médicos, o procedimento e a internação, eu não paguei nada. Mas eu não sabia disso. Vou explicar essa questão. Eu tenho um convênio médico desde os meus 16 anos. Só que eu não sabia que o convênio cobre a ortognática, porque eu achava que era uma cirurgia plástica. E uma cirurgia plástica, o convênio nunca vai cobrir. Eu já tinha operado as orelhas, né? Eu já fiz plásticas nas orelhas e eu tinha buscado o convênio e eu sei que o convênio ele cobre os exames e a internação, mas o procedimento em si, quem tem que pagar é você. Todas as pesquisas que eu tinha feito na época, todos os vídeos que eu tinha assistido, ninguém falava disso, ninguém explicava essa questão. Ou a pessoa falava que era no particular, ou a pessoa falava que tinha sido pelo convênio, mas nunca explicava como. Eu já tinha visto gente falando: eu fiz pelo convênio, mas eu tive que pagar um valor. E teve pessoas que nem falavam, nem falava como fazia. Quando eu pesquisava e via isso, eu pensei: mano, no particular eu não vou ter condições de fazer, porque é muito caro. Para você ter uma ideia, pesquisando hoje, a ortognática está em torno de 14 a 30 mil reais. Então eu falei: vou deixar para lá. Alguns anos se passaram e a gente quer fazer, aí te bate aquela vibe, quer saber, foda-se, a vida é uma só, então vou lá correr. Eu tinha umas economias e pensei: mano, vou no médico, vou descobrir o valor, o que faltar, eu faço um empréstimo, sujo o meu nome e dane-se, vou realizar o meu sonho. Foi isso que eu pensei. Lembra que eu já tinha falado que eu tinha feito da orelha e sabia que eles cobririam internação e exames? O que eu pensei? Eu vou marcar consulta com médicos do meu convênio, porque se eu fizer a ortognática, eu sei que eu já economizo nisso, né? Então já tenho algum ganho. Fui lá, marquei consulta com um plástico, olha só, nem sabia das especificações. Ele falou que quem fazia era um bucomaxilo, aí foi lá, me passou a indicação do bucomaxilo, agendei consulta com o médico. Ele foi super legal, ele foi super gente boa, me explicou exatamente tudo. Aí no final eu fui e perguntei: então, doutor, e aí, quanto é que custa? Ele: nada, o convênio vai cobrir. Oi? É o quê? Eu fiquei sem reação. Eu lembro que na época que eu fiquei tão feliz, aí mandei um áudio de 10 minutos pra minha prima. Mano, porque eu não imaginava. Aí quando eu soube disso, já corri pro Google, já fui pesquisar, já fui ver melhor. E sim, o convênio cobre. Existe uma lei
que os convênios realmente têm que cobrir a ortognática. Tudo bem, eu não acho ruim ter feito um pouco depois, porque eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. O convênio, ele tem sim que cobrir a cirurgia, mas você não escolhe o médico. Eu tive muita sorte, porque, mano, eu peguei médicos muito bons. Os meus médicos que operaram foi o Danilo Lobo, o Dr. Gustavo, e o médico que eu passei, né, que eu fiz acompanhamento, foi o Dr. José Manuel. Isso que eu penso. Vai que eu tivesse feito anos atrás, teria sido com outros médicos, não teria sido feito da mesma forma. Então eu penso isso. Mas o que eu quero deixar evidenciado, e sim, eu sei que eu falei muito, mas o que eu quero deixar explicado para você é que se você tem um convênio, vai de acordo com o plano, vai de acordo com a carência, enfim. Este convênio tem sim que arcar com a ortognática. Então ele tem que arcar com os custos do começo ao fim. E só algumas questões como dentista, aí é você, né? Se você tem um convênio, dá uma pesquisadinha depois, vê qual é o seu plano, vê se tem alguma questão de carência, enfim, pesquise. Certo? E só também falando uma coisinha, gente, que a ortognática você pode fazer tanto no particular, como já falei, por convênio e pelo SUS. Vou fazer um vídeo só explicando o que eu acho de cada um. Aí você fala, ok, Niel, já sei, vou fazer ortognática pelo SUS, pelo convênio ou particular, enfim, já posso ir? Não, porque antes disso você vai ter que usar aparelho novamente. Você vai ter que usar aparelho de 6 meses a 1 ano e meio. Eu, no caso, usei 1 ano para fazer o preparo da cirurgia. Eu recomendo você a não fazer com qualquer dentista, então faça com um dentista especializado em ortognática, porque o preparo não é exatamente o mesmo, não tem a mesma função que uma pessoa que está usando o aparelho para corrigir a mordida, algum dente, enfim, não é. Tanto é, gente, que o preparo, ele é meio bizarro. Você vai ficar pior do que você estava. Então, no meu caso, que eu tinha mordida torta, eu fiquei com a mordida mais tortinha ainda, porque na hora do encaixe fica mais fácil. O médico vai te explicar tudo isso, não se preocupe. Também não é nada, ai nossa, eu já tinha um queixo torto, nossa, meu queixo estava dando a volta na minha cabeça. Não, eu percebi que nos últimos meses a minha mordida estava bem mais tortinha, mas nada demais também, dá pra você levar. Aí sim, gente, passou com o seu bucomaxilo, ele deu as indicações, você foi no dentista ou na dentista, fez o tratamento, aí sim você vai fazer a ortognática. Antes de fazer a ortognática, você vai ter que fazer alguns exames. Um exame de sangue, um eletrocardiograma, você tem que fazer um ATC, eu fiz do rosto e da cabeça, eu fiz um exame do Covid. Se ainda estiver em época de pandemia, é bem provável que você vai ter que fazer um exame do Covid. Você vai fazer alguns exames também com o seu bucomaxilo, né? Então ele vai pegar suas medidas, vai jogar no computador, enfim. Tá tudo certo, tá tudo ok, vai fazer ortognática. Eu não fiquei muito ansioso quando eu estava próximo da ortognática. Eu fiquei extremamente ansioso no dia. Gente, no dia eu não dormi. Eu tinha que me internar às 5 para operar às 7. Aí eu acabei fazendo às 8, mas tudo bem, acontece mesmo, normal. Se atrasar, né? Você vai, se interna, leva as coisas básicas, né? Como uma roupa, toalha, sabonete, enfim, as coisas para ficar internado, porque você vai ficar internado pelo menos um dia, tá bom? E faz a ortognática. Você toma anestesia geral, tá? Eu tinha muito medo, porque eu nunca tinha feito cirurgia, nunca tinha tomado anestesia geral, porque quando eu fiz da orelha, como eu falei, eu tomei local. Mano, você tem sono e você apaga, tá certo? Faz o procedimento, você vai, acorda depois de algumas horas, fica no quarto, entendeu? Eu fiquei num quarto muito bom, não posso reclamar. Aliás, gente, eu não posso reclamar de absolutamente nada em questão de atendimento, de todo o processo, porque, mano, eu fui muito bem atendido. Do começo, desde a recepção até quando eu recebi a alta, né? Tudo deu muito certo. Eu fiquei muito bem instalado, eu fui muito bem assistido, recebi medicações, tá tudo certo. Como eu falei, você vai ficar internado pelo menos um dia. Depois desse um dia que você fica internado, aí vem um médico, conversa com você, te explica algumas questões, alguns cuidados que você vai ter, e aí recebe a alta. Gente, e uma coisa também que pode acontecer com você, no dia da cirurgia, é você vomitar. Eu vomitei, e vomitei só sangue, né, porque você
acho que acaba engolindo, mas foi muito pouco e foi uma única vez só e também você já fica aliviado. Então, no dia da cirurgia, após, né, obviamente, é normal você vomitar, não se preocupa, tá bom? Vamos falar um pouquinho de pós-operatório. Em relação ao inchaço, você vai ficar muito inchado, não tem como. Eu não vou negar que eu estou tendo sorte, por quê? Gente, eu estou no meu 15º dia, ó, como vocês podem ver. Aqui tá inchadinho, quando eu toco ainda, eu ainda até sinto uma coisinha aqui, e eu tô com essa papada, que eu não tenho, né? Tem pessoas no 15º dia que ainda estão muito inchadas. O inchaço completo, ele sai em até 6 meses, tá? Mas, mano, eu tenho certeza que com 15 dias você já vai estar bem melhor do que no primeiro e no segundo dia. Aliás, o inchaço eu notei em mim que até o 3º dia eu inchei. Eu fui ficando inchado cada dia mais. Até o 3º dia. A partir do 4º, aí já começou a diminuir. Inchaço normal. Dor, gente, eu não senti nada. O meu médico passou medicamentos para dor. Ele falou que eu devia tomar caso eu sentisse dor. Eu só tomei quando eu cheguei em casa, porque eu fiquei com medo. Eu falei, eu vou evitar, né? Eu tava internado lá recebendo a medicação. Vai que quando eu chegar aqui e começa a sentir. Então eu tomei só no dia que eu cheguei. Depois disso, gente, não tomei e não senti nenhuma dor, nada. Isso não quer dizer que você não vai sentir. Normalmente não se sente, por causa da parestesia. Mas eu já vi casos das pessoas, né, que também fizeram vídeos, enfim, que elas sentiram dor. Mas mesmo assim, gente, se sentir dor, tem como controlar. Tá? Tem medicamentos, tem remédios, então não se preocupa. Em relação à alimentação, nos primeiros dias, você só vai poder comer coisa líquida. E, gente, eu odeio sopa. Sempre odiei e hoje detesto ainda mais. Cara, odeio sopa. Mas não passei fome. Você precisa comer a cada 2 horas. Eu recomendo você tentar comprar muita coisa líquida. Então é iogurte, é Danone, vitaminas. Eu fazia academia, né? Já faz um tempinho que eu não faço. Mas eu fazia academia. Então eu tinha um suplemento que é líquido. Então se o seu médico permitir que você tome, você pode tomar. Coisa pastosa, que é quando você já fica bem, ou seja, que você já tá mais legal, eu comecei a partir do 4º dia. Eu vejo gente falando que vai a partir do 7º, eu vejo gente falando que a partir do 10º dia, não. Eu já consegui comer coisa pastosa a partir do 4º dia, tá? Não mastigava, só colocava na boca, né? Sugava e engolia, mas eu consegui. Lógico, tá, gente? Eu recebi permissão do meu médico. O médico me disse, quando eu tava recebendo a alta, que a pessoa que faz a ortognática acha que não pode falar, que tem que ficar deitado o tempo todo, que não pode movimentar essa região. E não é bem assim. Óbvio, você não pode passar dos limites, você não pode fazer esforço, tem que ser tudo com cuidado. Mas você precisa sim tentar falar um pouquinho, você não pode ficar deitado o tempo todo. E na alimentação, você já tentar comer coisas pastosas a partir do 4º, 5º dia. Não é mastigar, não é fazer força, porque você também nem consegue. Mas é tentar fazer um movimento. Então, eu sei que a alimentação é uma coisa que também pega muitas pessoas, né? Que elas ficam com medo, que vão passar fome. Eu, repito, não passei fome. E quando você for pro pastoso, aí sim, as coisas melhoram de uma forma, mano, considerável. Em relação à parestesia, se você não sabe o que é basicamente a falta de sensibilidade de uma determinada região. Mas a parestesia, ela pode se dar nesta região que você operou, obviamente. Em relação à minha parestesia, sim, eu estou com parestesia e eu tenho basicamente no meu lábio inferior. Então, eu não sinto nada aqui. Eu sinto por causa que eu tô tocando. E nessa região aqui, gente, do queixo, né? Aqui, ó. Aqui eu já não sinto. Aí aqui eu já sinto alguma coisa. Deixa eu ver. E aqui, ó. Subindo. Aqui eu já sinto. Ó, aqui essa região eu já sinto. Normal. Mas quando eu venho aqui pro lado, ó. Aí eu já não sinto nada. Então é como se eu pegasse essa região aqui, ó, incluindo o lábio inferior, e descesse até o queixo. O meu conselho que eu dou a você em relação à parestesia é: tenha calma. Cada caso é um caso. Não dá para dizer que você vai voltar com a sensibilidade total, como também não dá para dizer que você vai ficar com alguma sequela. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. Eu ainda não comecei a fazer físio,
tá? Que físio é muito importante porque além de ajudar a voltar essa questão da sensibilidade, te ajuda a abrir a boca, né? Porque eu não consigo abrir a boca nem um dedo ainda. Então, para comer é um pouquinho difícil por causa disso. Mas a físio é muito importante também para a parestesia. Então, tenha calma de início. Não fique surtando, não fique achando que você vai ficar assim para sempre. Porque não vai. E mesmo que você não volte completamente, gente, eu acho que você tem que pensar no custo-benefício, vamos assim dizer. Óbvio, eu não vou negar. Eu desejo que a minha parestesia suma por completo. Eu não quero ficar com nenhum tipo de falta de sensibilidade. Mas, se eu ficar com um pouco de parestesia a ponto de não prejudicar a minha vida, mano, tá tudo bem também. Porque o procedimento, a ortognática, existe vários tratamentos que você pode fazer para a parestesia. Então, medicações você pode tomar, físio, fono, tem uma coisa chamada eletroacupuntura, que também é bem legal. Então, assim, calma, opções para você tratar essa parestesia tem, mas você precisa receber a indicação do seu médico para quando fazer e o que fazer. Bom? Em relação ao resultado final, gente, você só vai ver depois de pelo menos 6 meses. Então, se no começo você ainda estiver inchado, se no começo você vê, como eu falei, uma papada, se você vê que você ainda pode estar mais inchado de um lado do que do outro, enfim, é um procedimento que mexeu com a região óssea do seu rosto. É normal você ficar inchado, assim como é normal cada região do seu rosto, né, reagir de uma forma, mas tudo vai se levar a um resultado final. A questão de como vai ficar, você só pode ver depois de pelo menos 6 meses, tá bom? Então, gente, só para finalizar, porque eu sei que tá bem longuinho o vídeo, eu falei, desculpe, mas só para finalizar, gente, a ortognática, eu acho que é um procedimento que realmente muda a sua vida, porque é uma qualidade de vida, porque é o seu bem-estar, porque são questões voltadas à saúde que melhoram consideravelmente. Eu acho muito importante você ter certeza do que você quer, porque em relação à minha experiência, tá? Eu não posso dizer em relação à experiência dos outros e muito menos tentar falar que é tudo suave. Mas em relação ao meu pós, está sendo muito tranquilo, gente. Muito mesmo. Não sinto dor. Consigo já comer coisas molinhas hoje. Então já consigo comer um arroz, um feijão, uma salsicha no molho, sabe? Tudo bem molinho mesmo. O inchaço, que eu também acho que tá bem legal. Enfim, o meu pós tá bem suave. Mas eu já vi pessoas falando que não, que levou um pouco mais de tempo, que sofreu um pouco mais. Então coloque na sua cabeça que cada pessoa vai ter um pós. Eu digo pós-cirúrgico, tá, gente? Se recuperar da ortognática. Cada pessoa vai ter uma experiência. Eu desejo que a sua seja igual à minha ou melhor, entendeu? Ou melhor, que você se recupere ainda mais rápido, ainda com mais qualidade, enfim. Mas se você tiver uma experiência um pouco mais difícil, vamos assim dizer, calma, gente, é um dia de cada vez. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Se o resultado final for aquilo que foi combinado, que foi planejado, que foi esperado, mano, tudo vale a pena. Cara, a partir do 4º dia, tudo melhora. Você já tá numa outra vibe. Então, tenha paciência. Tenha certeza daquilo que você quer, porque quando você tem certeza, você encara tudo, você não tem medo de nada e você só vai. Se cuide, tá certo? Pelo amor de Deus, faça tudo que o seu médico pedir. Gente, não estou aqui julgando ninguém, não quero aqui atacar nenhuma pessoa. Mas eu já vi um vídeo, por isso que eu falo, mano, a gente pesquisa. Eu sei, quando a gente vai fazer uma ortognática, a gente pesquisa antes, a gente quer saber antes. Né? É normal, mas eu vi um vídeo uma vez de uma menina que já fazia uns 2 meses que ela tinha feito ortognática, sei lá, e mano, muita coisa que o médico falava pra ela fazer, ela não fazia. Então eu lembro que a físio, ela falou que as últimas sessões ela não quis fazer, porque ela tava cansada. Em relação à medicação, ela falou que não queria tomar porque não sei o que. Ela ia inventando desculpinhas para coisas que eu pensava, meu Deus do céu. Já é uma cirurgia delicada. Já é uma cirurgia que requer cuidados, obviamente. E você não faz tudo que o médico pede?
Porra, vai tomar no... Gente, então pelo amor de Deus, se o seu médico, que você está fazendo uma cirurgia, que você confia nele, se ele te pedir para fazer isso, você vai fazer isso. Converse com ele, dê indicações, fale que você pesquisou isso e aquilo. Isso é válido, óbvio. Mas siga à risca o que o médico determinar. E, gente, eu acho que é isso. Tá bom? Eu acho que a dica maior que eu posso dar, só pense um dia de cada vez. Um passo de cada vez. A cada dia você vai vendo uma melhora. Se você vai fazer a ortognática, se já tá tudo certinho, boa sorte. Eu desejo tudo de bom para você. Se você está planejando fazer a cirurgia, se você está pesquisando, gente, faça. É um bem-estar, como eu já falei, mas é um bem-estar, é uma conquista, é um objetivo muito legal. A gente baseia a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa vida cotidiana na cirurgia, porque a gente sabe que vai ter que fazer, que vai ter que se afastar do trabalho, da faculdade, enfim. Mas, mano, super vale a pena. O seu esforço vai valer a pena. Se você gostou do vídeo, eu vou pedindo, por favor, que vai deixando o seu like, compartilhe, se inscreva, me dá essa força, me segue lá nas redes sociais, inclusive no Insta, eu postei várias coisinhas do meu dia a dia, fotos, comentários, enfim. Quiser me fazer alguma pergunta, tanto lá quanto aqui, gente, só mandar. Eu vou responder. Se for uma coisa que eu já sei, se for uma coisa que aconteceu comigo, eu vou falar, não tem problema, comenta aqui que eu respondo você. E volto a dizer, vou fazer mais vídeos sim. Depois dá uma olhadinha se eu já postei mais algum. E é isso, gente. Até semana que vem ou até um vídeo aí. Beijão, tchau.